Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. A gente começa com esse reggaezinho show aqui, ó. É o cantor multi-instrumentistas do YouTube, o Christopher do reggae, né? Pra quem tá só ouvindo, né, um vídeo que a gente tem aqui no nosso YouTube. Inclusive eu conheci esse vídeo através do meu irmão Everton e também do meu irmão Edilson, eles que gostam bastante de reggae. Um dia eles me mostraram esse vídeo também, muito bom, ele toca vários instrumentos ao mesmo tempo. Aí eu resolvi começar o podcast com essa versão. Sempre agradecendo a toda a galera que tá sempre ligada com a gente aqui no nosso Terça Nobre. Nas redes sociais também, @EuriBenevento. @EuriBenevento no Instagram, Twitter, Facebook. Você pode aproveitar e também mandar sua pergunta, mandar seu salve, mandar seu alô pro tio Chicória. É sua pergunta, né, pro tio Chicória também. Inclusive, semana passada a galera curtiu aí as coisas que o tio Chicória falou, teve pergunta também. Sempre agradecendo a todo mundo que participa com a gente aqui no Terça Nobre. E falando aqui, né, do Terça Nobre, os episódios anteriores, né, estamos aqui na quarta temporada, episódio 6. Episódio 6 da quarta temporada, esse é o Terça Nobre. Inclusive, se você quiser ouvir os episódios anteriores, é só você ir lá, youtube.com/euribenevento. Tem a playlist lá que é podcast Terça Nobre e tem todos os episódios. Aí você pode ouvir desde o primeiro e acompanhar. De repente você não lembra de alguma coisa que eu falei, às vezes nem eu lembro mesmo. Esses dias eu tava dando uma passada assim no canal e dando uma olhada, né, como que tava as playlists, assim, de vez em quando eu preciso atualizar também, né. Aí eu tava vendo, assim, tinha coisa que eu não lembrava, porque assim, a gente vai trocando ideia aqui, né, e algumas coisas assim, vem, a gente conversa, fala sobre o assunto e depois vai embora, né, não fica guardado tudo assim na memória 100%, né, então eu comecei a relembrar, falei, caramba, eu já comecei com essa música, e eu até falei aqui no episódio número 100, né, que a gente começava todo episódio com um dance, né, e geralmente os dances dos anos 90 e anos 2000, né? Então tava sendo uma tradiçãozinha do começo do Terça Nobre, essa tocar as músicas, né, de dance, e depois eu acabei mudando, até porque também chega uma hora que o YouTube começa a dar problema com essa questão de direitos autorais, tudo. Então de vez em quando tinha que cortar algumas músicas também, inclusive, né, essa que a gente começou hoje, vamos ver como é que vai ser depois. Mas às vezes tem música que a gente coloca aqui, tem uma vez que eu comecei tocando uma música, acho que foi aquela que eu comecei do Raça Negra, aí deu como direitos autorais, né? Porque a letra da música e também o ritmo, né? Tocado mesmo que seja no violão. Mas se o sistema reconhece como direitos autorais da música, ele acaba bloqueando aquela música no começo do programa também, entendeu? E falando sobre os episódios anteriores que a gente começou a falar, os dois últimos episódios, né, do Terça Nobre, episódio número 4 e número 5, né, da quarta temporada, teve bastante gente que ouviu, mandou mensagem. Primeiro a gente falou, no episódio número 4, a gente falou sobre infância e adolescência nos anos 2000, né, teve um comentário da galera, pessoal que gostou, teve gente que veio falar comigo depois, até, sabe, no Instagram, falou, olha, caramba, eu tava ouvindo o episódio, relembrei de várias coisas, né, pessoas que estudaram comigo, relembrando momentos que a gente passou lá na escola, que nem eu falei também da rádio que eu montei na escola, né, então assim, eu trabalhava na rádio de Roseira. E aí a professora soube disso e falou, por que você não faz uma rádio aqui no intervalo também? A gente coloca as músicas e tal. Aí a gente começou a tocar música e dar os recados também que o pessoal da diretoria pedia, né? Mas na época ficou muito legal, porque assim, tocava umas músicas na Mix, tipo, na época a Rádio Mix lá na região tava fazendo bastante sucesso também. Então assim, tocava uma música nova na Mix, aí naquela semana eu ficava correndo atrás pra baixar aquela música. Naquela época era mais difícil conseguir música, que nem hoje a gente coloca lá no Spotify, tá tudo lá, você coloca no YouTube, tá tudo lá. Naquela época era mais difícil, né? Então não tinha assim tanta facilidade pra conseguir a música. Ou alguém que tinha uma internet boa pra você conseguir baixar a música, às vezes você deixava baixando de um dia pro outro, assim, se demorasse, se a internet não era muito boa.
Então era mais difícil, era um negócio assim, mais trabalho de formiguinha mesmo. Então se alguém tivesse um CD original, que nem na época teve um amigo que comprou o CD, que era a trilha sonora internacional de Malhação original, aí vinha aquelas músicas que estavam bombando na Malhação. Então assim, tocava a música na Mix na segunda, aí na terça, na quarta eu já conseguia a música na escola, os caras piravam, falavam, mas como é que você conseguiu essa música? Aí queria que eu passasse a música pro CD, ou queria que eu emprestasse o CD. Então aquela época era bem legal, assim, que essa questão de música, assim, tinha até aquela questão meio de exclusividade também. Como é que você conseguiu? Tocou na rádio ontem. Então, sabe, dava aquela adrenalina, assim, conseguir a música. E o pessoal vinha pedir também, né, na escola, assim, toca tal música. Aí, tipo assim, o intervalo tinha 25 minutos, então não dava pra tocar um monte de música. Às vezes tinha alguma música que ficava pro outro dia, o pessoal anotava pedido. Então, realmente essa rádio que teve na escola fez bastante sucesso, né. Depois eu até troquei de escola, assim, no finalzinho, fui pra uma outra escola, e tinha rádio lá também. Só que aí lá eu não pude, como diria assim o ditado, eu não pude cantar de galo, né? Porque já tinha gente lá. Então eu só ficava olhando, assim, tipo, meio que me oferecendo pra trabalhar lá na rádio da outra escola, mas não rolou. Eu fiquei só um ano nessa outra escola e depois voltei de novo pra escola que eu cuidava da rádio também. Então, só pra relembrar dessa história aí, que o pessoal mandou bastante mensagem em relação a isso. Foi bem gostoso relembrar disso também. Então, um abraço pra galera que relembrou, não só, né, dessas histórias que eu fazia parte, mas as suas próprias histórias também, né? Porque eu falei não só do que eu passei, mas também de coisas da época, né? Programas de TV, músicas. Então, se você ainda não ouviu esse episódio e quiser ouvir, é só você ir lá na playlist, né? Podcast Terça Nobre, tem lá Infância e Adolescência nos anos 90, foi o episódio número 4 da 4ª temporada, dá pra você ouvir também nas plataformas de áudio, né, se você não quiser assistir o vídeo, dá pra você ouvir, é só você pesquisar como Euri Benevento, aí você olha lá o penúltimo episódio, né. Aí, na sequência, a gente veio com o episódio do Coração Partido, né, que eu até lembrei aquela música lá do Alejandro Sanz, mas fala um pouquinho, né, sobre como a gente convive e sobrevive e segue a vida quando a gente tá com o coração partido, porque às vezes a gente tá com bastante coisa pra fazer, às vezes a gente tá com a nossa vida esperando pra acontecer, e as coisas elas não param de acontecer, né? É que nem eu sempre falo, né? Que os dias bons e ruins, eles têm uma coisa em comum, que eles chegam ao fim. Então sempre vai chegar ao fim esse dia. Então as coisas elas sempre vão acabar. Então você vai ter que continuar, né? Por mais difícil que seja, então não dá pra você parar 100%, né? Você tem a sua vida pra seguir, às vezes de repente você tá trabalhando, então você precisa trabalhar, se você não trabalha tem alguma coisa que você precisa resolver, então às vezes a gente precisa, né, no meio desse caos, a gente encontrar um jeito e uma maneira de seguir em frente, né? Então foi o que a gente conversou um pouquinho no episódio da semana passada, Coração Partido, e agradecendo a galera que comentou também lá no YouTube, meu amigo Betão Palestrino, que tá toda semana acompanhando a gente também, Pedro Lopes Martins, da Rádio Vibe Mundial. Então se você não ouviu esse episódio, não assistiu lá no YouTube, youtube.com/euribenevento, aproveita e já se inscreve no canal também, bora chegar aos 1000 inscritos aí do canal, inclusive agradecer a galera que tá se inscrevendo, que essa semana aumentou um pouquinho aí o número de inscritos também, então você que se inscreveu essa semana aí, muito obrigado, você que tá chegando agora no nosso canal aqui, YouTube, do Euri Benevento, então você que tá chegando no Terça Nobre hoje, você tá ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, dá pra você ouvir os episódios anteriores também, é só você pesquisar que tá lá os episódios desde o primeiro, inclusive eu tô fazendo parte também de um podcast que chama Vibecast, que é o podcast lá da Rádio Vibe Mundial, a gente conversa sobre vários assuntos também, algumas vezes vem alguns bracinhos aqui do Terça Nobre, de vez em quando eu penso alguma coisa que eu vou falar lá e falo, pô, será que eu falo lá ou falo no Terça? Porque lá no Vibecast, né, tem menos tempo, né, não dá pra gente esticar tanto que nem eu estico aqui, porque aqui é só eu, então eu vou esticando, beleza, mas só que lá na rádio tem tempo, né, não faço sozinho, tem a Bruna Santos também, então assim, a gente tem que, né, fazer diferente do que é o Terça Nobre, que o Terça Nobre vai que vai, às vezes tem episódio que tem bastante tempo, às vezes tem um pouco menos de tempo, é um pouquinho diferente o formato, mas eu acho que a gente chega também num denominador comum, acho que chega num assunto legal, então você que ainda não ouviu esse podcast chamado Vibecast, vale a pena também, inclusive eu coloquei aqui na playlist do canal, youtube.com/euribenevento, tem uma playlist lá, Vibecast, com todos os episódios do Vibecast que eu participo, então de repente se tá difícil pra você encontrar lá nas pesquisas, tá fácil agora, é só você entrar aqui no meu canal e você consegue assistir, porque tem alguns episódios que já estão com imagem também, os primeiros não tinham imagem, se eu não me engano os 3 últimos episódios estão com imagem também, então dá pra você me ver lá no estúdio, dá pra você ver a Bruna também que faz o podcast comigo, então vocês vão gostar também, então tem várias formas de você, então tem mais uma forma aí pra vocês poderem acompanhar o Vibecast, podcast lá da Rádio Vibe Mundial, que eu também faço parte atualmente. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre,
você que tá ouvindo, né, o podcast pelas plataformas, aí tem o Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, várias maneiras de você ouvir, dá pra você assistir também. Então você pode ir youtube.com/benevento, você consegue assistir, mas tô insistindo nesse assunto por duas coisas. Primeiro, para perguntar para você que está acompanhando o podcast, para qual maneira você acompanha o podcast. Você gosta de ouvir o podcast, somente ouvir, ou você gosta de assistir também pelo YouTube? Depois fala lá nos comentários aí de qual maneira você prefere acompanhar o Terça Nobre também. E é hora da gente falar do nosso tema de hoje. O tema de Sassamutema. Fazia tempo que eu não falava isso, né? Tema de Sassamutema. Era da época da escola que a gente zoava disso. Hoje a gente vai seguir nesse assunto sobre saudade, né? A gente sempre fala muito de saudade aqui no Terça Nobre, né? E eu tava pensando, né? Vendo o episódio anterior, algumas coisas que eu conversei, e aí falando assim, né? Onde mora a sua saudade? Porque, assim, esses dois últimos episódios, eles mexeram muito com essa questão da nostalgia também, né? Que nem os anos 90 e anos 2000, que eu falei muita coisa aqui de época de escola, lugares que a gente frequentava, programas de TV que a gente assistia, que hoje tem muitos que já não tem mais, né? Que nem se você pega aí tempos atrás, Gugu não tem mais, o Faustão na Globo já não tem mais Domingão do Faustão. Até hoje, quando eu assisto o Globo, quando ele fala assim, Domingão, eu acho que ele vai falar do Faustão, mas não tem mais o Faustão, né? O Faustão tá na Band. Aí ele vai falar Domingão e fala do Hulk, mas aí você fala, caramba, aí você Domingão, você já automaticamente era Domingão do Faustão. Então já não tem mais o programa na Globo, já tem várias coisas que não tem mais, né? Que nem o Serginho Groisman na época que ele fazia SBT, lembra do Programa Livre? Nunca mais teve o Programa Livre, desde quando ele foi lá para Altas Horas na Globo, né? Então tem várias coisas assim que mudam e a gente para pensar assim, às vezes parece que faz pouco tempo e quando vê já faz 20 anos, às vezes mais também. Eu falei muito disso há 2 episódios atrás, né, sobre o Play Center, que eu já falei, que teve um episódio que eu falei bastantão do Play Center, os lugares que a galera frequentava, que nem Lan House, né, meu Lan House também é um negócio assim muito louco, né, inclusive tô até falando com a minha amiga Luana, que mora lá em Goiânia, mandou um abraço pra ela, que tá sempre curtindo com a gente. Aí a gente tava conversando sobre esse episódio, né, anos 90 e anos 2000, aí ela falou também que frequentava Lan House, aquela época assim, teve uma época que Lan House realmente foi uma febre muito grande, porque nem eu falei, né, não era todo mundo que tinha internet em casa, então a Lan House salvava, né, e às vezes a gente conseguia lá 2 horas, às vezes conseguia mais vezes na semana, às vezes conseguia uma vez só, às vezes conseguia mais, mas às vezes ficava tempão, tipo 2, 3 horas na Lan House, tinha gente que ia pra jogar e tinha gente que ia pra ficar na internet, então ficava na internet ouvindo música, conversando com alguém no MSN e vendo o Orkut, né, que ainda não tinha o Facebook. Eu até tinha, mas não era famoso no Brasil, né, o que era famoso no Brasil era o Orkut. Depois que a gente foi saber, essa história foi toda invertida, mas pra gente chegou primeiro aqui o Orkut, né? Então, assim, era um negócio, assim, realmente você ficava esperando, né? Tipo assim, pra ter aquela notificação, né? Então, tipo assim, você ficava imaginando, será que vai ter alguma mensagem pra mim? Será que alguém me mandou alguma coisa? Daí você ficava naquela expectativa. Agora você tá com o celular na mão, então o tempo todo não dá nem tempo de somar, sei lá, 3, 4 notificações. Você chega uma, você já olha. Chega uma, você já... E mesmo que você não faça nada, de 5 minutos a gente pega essa mania de ficar olhando no celular, pelo menos pra ver a hora, ou só olhar por olhar. E é mais engraçado isso, às vezes acontece comigo assim, de eu olhar pro celular pra ver a hora, eu pegar o celular, desbloquear, olhar pra ele e bloquear de novo e não entender o porquê que eu fiz aquilo. Mas... eu ia ver a hora. E eu olhei e não vi a hora, como diz, né? Você olha e não vê. Então, muitas vezes eu fiz isso também. E eu sei que tem uma galera que faz isso também, né? Então, a gente tava relembrando sobre essas coisas, né? Lan House, várias coisas que a gente viveu, lugares que a gente ia, coisas que trazem saudade e que hoje elas já não fazem mais parte da nossa vida. Que hoje elas não tem mais em lugar nenhum. Só ficou morando na nossa lembrança, né? Então, o tema, né? Onde mora a sua saudade? Então, às vezes a gente para pra pensar e tenta entender onde mora a nossa saudade e parece que tem coisas que não faz sentido, né? Eu já conversei isso com alguns amigos, assim, porque que nem eu falo, né? Eu falo muito com os meus amigos sobre meus dilemas, né? Eu não faço terapia, então eu até tentei, mas não deu certo, mas eu ainda pretendo voltar a fazer terapia. Então o Terça Nobre é um pouco a minha terapia e eu converso também, além aqui do Terça Nobre, mas também com meus amigos e tal. E às vezes eu fico falando sobre essas coisas da minha vida, assim, e eu fico tentando entender o que aconteceu, eu fico tentando entender o porquê de algumas coisas. E assim, às vezes eu volto no tempo, assim, na minha cabeça, e fico imaginando, né, quando eu era adolescente, assim, que nem eu já falei aqui,
em outros programas, assim, que eu achava que eu podia fazer tudo, né? Tipo, que eu era um super-herói. Então, eu jogava bola, eu fazia natação, eu tocava na fanfarra, eu tive banda, eu jogava futsal, eu queria ter uma rádio na escola, eu trabalhava numa outra rádio. Então, assim, tinha um monte de coisa, um monte de atividade. Eu já tinha começado a escrever um livro na época, não terminei, mas que nem eu falei aqui, mas eu já tinha ideia de querer escrever um livro. Eu já escrevi algumas músicas também, não quer dizer que são boas ou não, mas tipo assim, eu fazia essas coisas. Eu andava de bicicleta, então assim, eu tinha uma vida saudável também. Então assim, eu fico imaginando, né, a força que eu tinha pra fazer tudo isso. E nada disso me cansava, sabe? Eu fazia várias coisas. Eu lembro que na época eu jogava bola, eu voltava pra casa que tava passando as Olimpíadas, aí eu voltava correndo pra casa pra poder assistir as Olimpíadas, depois assistia a Malhação, aí acabava a Malhação, eu ia pra rua jogar bola, aí à noite tinha ensaio da fanfarra. Quando não tinha ensaio da fanfarra, tinha treino de futebol, aí às vezes eu me arriscava a jogar vôlei também. Aí quando não tinha nada disso, eu ia trabalhar na rádio à noite. Eu cheguei a estudar em 2 períodos ao mesmo tempo, porque teve um ano que eu fiquei de dependência, né, de 2 matérias, do primeiro pro segundo ano, né? Eu não repeti, mas teve 2 matérias que eu fiquei de dependência. Então eu tive que fazer o segundo ano de manhã e fazia o primeiro ano à noite para repor essas 2 matérias, que foi matemática e física, que eu nunca fui muito bom nisso. Aí eu tive que ficar de dependência. Então, assim, eu estudava em 2 escolas. Eu estudava em 2 períodos, em 2 escolas diferentes. De manhã eu estudava numa escola e de noite eu estudava em outra. E beleza. E mesmo nessa época eu já trabalhava na rádio. E eu achava esse meio tempo aí pra fazer essas atividades. E, sabe, parece que eu não sentia o cansaço de nada disso. Parece que eu tinha saúde e força pra fazer tudo isso. Aí hoje, às vezes, tipo assim, eu vou gravar um podcast na segunda-feira pra fazer o Terça Nobre. Às vezes eu gravo de domingo também, quando eu tiver um tempo. E aí, tipo assim, eu já perco aquele dia porque eu trabalhei, aí eu chego em casa, gravo o podcast, depois eu edito o podcast, quando eu vejo já é madrugada e eu já tô cansadíssimo. Outro dia eu fico o dia inteiro cansado porque eu não processei direito as informações, não dormi direito. Hoje meu sono é leve pra caramba, não consigo dormir tão bem, então dependendo do barulho eu já acordo. Então assim, é engraçado isso, né? Então às vezes eu sinto que eu perdi essa força. E eu fico tentando entender por que será que eu não consigo mais ter ânimo pra fazer essas coisas. E não é só a questão física também, lógico, né? Eu engordei, tô diferente, o tempo passou também, né? Então as coisas realmente, quando você tem 15 anos, quando você tem 33, muda um pouco essa questão da disposição também, mas eu acho que não era pra mudar tanto. Eu acho que, assim, dentro de mim ainda existe aquele adolescente, sabe? Ainda existe, assim, uma pessoa que sonha pra caramba, que quer resolver, que quer realizar várias coisas, mas assim, parece que tem hora que o cansaço, e não é nem assim o cansaço físico, sabe? Parece que é um cansaço mental, parece que a cabeça não deixa, sabe? Fala, não, sabe? Preguiça. Quero evitar a fadiga, como diria Jaiminho. Tem hora que você fala, sei lá, será que vale a pena? E aí você pensa 1 milhão de vezes pra fazer. Antes não pensava, simplesmente ia lá e fazia, beleza. Hoje eu coloco vários empecilhos, né? Então a diferença mesmo também de vida adulta é isso, tipo assim, quando você é moleque, alguém fala, vamos fazer alguma coisa, vamos sair, aí você sai sem dinheiro, você sai sem saber o que vai acontecer, você vai na sorte, assim. Hoje não, se alguém me chamar pra ir pra algum lugar, eu já fico pensando, será que eu tenho dinheiro pra ir e pra voltar? Será que eu tenho dinheiro pro Uber? Se eu precisar pegar um Uber, o metrô fecha meia-noite, será que eu consigo voltar antes do metrô fechar? E se eu ficar até depois que o metrô fechar, como é que eu vou fazer pra voltar pra casa? Dá pra voltar? Sabe, tipo assim, fica toda essa doideira na cabeça, tipo assim, planejando uma coisa que ainda nem aconteceu. Então, tipo assim, é um negócio que é ruim, porque assim, a gente sempre vai colocar empecilhos, mas isso acaba sendo até normal, assim, pra vida adulta, isso, né? Tipo assim, de que a gente meio que planeja ou tenta planejar as coisas. E aí, tipo assim, mesmo que até saia um pouco daquilo que a gente planejou, mas pelo menos você não está completamente, assim, desamparado. Você tem, de repente, um dinheiro guardado pra pegar um Uber, ou se não tiver um dinheiro pra pegar um Uber, você pode combinar com alguém, posso dormir na sua casa, ou então você volta mais cedo pra não ter que perder o metrô quando fecha. E aí a gente vai ficando mais... tipo assim, quando eu falei, quando eu era mais moleque, nessa época eu não tinha medo nenhum de altura. O pessoal subia lá na ponta da igreja pra amarrar as bandeirinhas da festa junina, eu subia, não tinha medo de altura nunca. Agora, dependendo do lugar que eu subi, eu já fico, peraí. Aqui em casa mesmo, quando eu vou subir no banquinho, dependendo da passada errada que eu dou, eu quase caio do banquinho, já fico ali em choque, assim. Então, assim, é incrível como a gente vai ficando meio medroso pra algumas coisas também. E é isso que eu converso com meus amigos assim, eu fico tentando entender por que eu não consigo mais ter aquela força que eu tinha quando eu era mais moleque, sabe? Então, eu sempre assim, fico tentando pensar, eu acho que eu era melhor naquela época. Eu sinto que a minha cabeça hoje é melhor. Eu gostaria de ter essa cabeça naquela época, mas isso é impossível, né? Porque a gente precisa viver, ter experiência pra depois ficar do jeito que a gente fica. Mas assim,
eu sinto que eu não tenho, sabe, metade da coragem que eu tinha naquela época. E eu fico procurando, assim, saber quando que isso aconteceu, quando que teve essa virada de chave, quando que mudou a minha cabeça, quando que mudou meu pensamento, como que eu comecei a ter atitudes diferentes. E aí eu fico tentando lembrar, e às vezes eu consigo, e às vezes eu não chego assim na ideia final. Aí eu paro pra pensar, será que vale a pena, né? Porque quando eu era mais novo, tipo assim, o esforço, né? Parecia que tinha um objetivo final. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que terminar isso aqui, porque no final eu vou conseguir. Que nem na época que eu trabalhava no telemarketing, né? Eu era muito mais sonhador, assim, e era um trabalho muito estressante. Eu desenvolvi várias doenças do sistema nervoso por causa disso. A galera às vezes brinca, tira sarro, mas realmente telemarketing é um dos empregos mais difíceis que tem. Porque geralmente a gente aceita porque a gente está precisando muito e é onde a gente passa muito estresse, muito nervoso, né? Claro, tem gente que consegue aprender a gostar e gosta de fazer isso, e beleza, respeito todo mundo, mas que é um trabalho muito difícil de executar, E aí eu desenvolvi várias doenças do sistema nervoso, e mesmo assim eu não desistia, porque eu falava, não, é o meu objetivo final. E nessa época eu estava tentando fazer a faculdade de rádio e TV, e eu era muito fã do Pânico também, então assim, eu ficava assistindo e imaginando que um dia eu ia fazer parte do Pânico, e eu ficava sempre imaginando que tudo aquilo que eu estava passando era um sofrimento que ia valer a pena no final, sabe? E na verdade não, sabe? No final eu fui demitido da empresa, eu até saí um ano antes pedindo demissão, depois eu voltei, fiquei mais um ano, fui demitido. Quando eu fui demitido, eu era apenas mais um número, assim como a maioria das empresas que a gente trabalha, a gente geralmente é só um número. E, sabe, o final não foi aquilo que eu esperava, né? O final de eu trabalhar lá, eu achava uma coisa, eu dava meu sangue, eu cheguei a atravessar a rua alagada para poder ir trabalhar, para quando chegar numa época que precisaram mandar embora, todo mundo mandou embora. E aí é o que eu falo aqui no programa também, né? Assim, será que vale a pena assim, a gente ter que ficar se matando por um monte de coisa para depois no final perceber que a gente era só um número, né? E é que nem eu falo, eu acho que não precisa ter esse negócio de, não, você precisa sofrer para poder valer a pena. Eu falei isso até no Vibecast. Lógico, às vezes a gente precisa passar por situações pra gente aprender, pra gente criar experiência. Mas será que toda vez você precisa sofrer, apanhar pra caramba da vida pra poder valer a pena? Eu acho que não precisa ser sempre assim. Então hoje eu vejo diferente algumas coisas. Então assim, hoje eu encaro trabalhos de uma maneira diferente. Antes eu era aquela coisa cega de não, vamos lá, vamos fazer tudo, e aceitava todas as condições e vamos. Não, hoje é assim, não, peraí. Dá pra fazer essas coisas que dá. Não tá rolando pra mim, preciso de ajuda, preciso que mais uma pessoa me ajude nisso, não vai dar certo, não vou conseguir fazer, mas não tem como. Não sei o que. Aí pode parecer que é má vontade, mas se você souber conversar, trocar ideia, explicar a situação, talvez chegue num denominador comum. Nem sempre a gente pode abraçar tudo. Então assim, quando eu era mais moleque, eu queria abraçar tudo e beleza. Eu tinha mais disposição pra isso. Hoje eu já não tenho. Então eu acho que algumas coisas a gente tem que negociar, né? Então, se eu não posso fazer isso aqui, ou então se eu não consigo fazer sozinho, ou então se eu não consigo fazer nesse tempo que a galera quer que eu faça, não. Eu consigo fazer dessa maneira. Se quiser assim, beleza. Se não quiser, pode colocar outra pessoa e tá tudo certo. Então assim, já não vou sofrer tanto. E assim, tinha um medo desesperador de perder o emprego, sabe? Então assim, eu acho que quando a gente trabalha assim, com medo de perder o emprego, eu entendo, todo mundo tem que dar valor nas coisas que tem. Eu não tô desmerecendo nenhuma empresa que eu trabalhei, mas assim, quando a gente trabalha com esse medo de perder o emprego, é muito pior, porque a gente fica aceitando um monte de coisa ruim. E depois quando a gente vê, a gente tá preso numa situação que a gente não consegue sair. Então assim, eu acho que é importante a gente saber negociar. Lógico, nem tudo a gente vai conseguir negociar, e tem coisas que a gente tem que realmente respeitar, como o funcionamento, né, da empresa também, não pode chegar chutando balde. Mas eu acho que tudo é uma questão de você encarar com mais leveza. Hoje eu tento encarar com mais leveza. Não quer dizer que é maravilhoso, não quer dizer que sempre dá certo, mas eu tento. Pra mim já é um passo importante tentar encarar com mais leveza e não ter esse medo, sabe? Não, eu não quero, eu tenho muito medo de perder o meu emprego. Não, se eu perder vai ser muito difícil realmente, mas eu vou tentar correr atrás de outro e beleza. Então assim, eu acho que a gente tem que tentar entender que, assim, da mesma maneira que a gente precisa do emprego, a empresa também precisa da gente como funcionário. Então assim, acaba sendo uma troca. Eles precisam de mim, eu preciso deles e tá tudo certo. Se a gente conseguir chegar no equilíbrio legal, beleza. Então, não tô cagando regra, nada disso, mas só falando mais ou menos assim de como eu tento encarar com mais leveza. Então, de repente, você que tá ouvindo, se de repente passa por essas situações também, tenta entender com mais leveza, tenta perceber o que tá acontecendo no ambiente geral, o que dá pra você fazer pra melhorar. Se não dá pra fazer pra melhorar nada, o que dá pra melhorar dentro de você. Sentir menos culpa,
tirar um pouco essa ansiedade de querer resolver tudo de uma vez, resolve as coisas do jeito que dá pra resolver, no tempo que dá pra resolver, sem muita loucura. Que geralmente quando a gente coloca essa loucura de acelerar, de correr, é onde a gente acaba sofrendo mais, e isso reflete também no nosso corpo, né? Que nem eu falei dessa questão das doenças do sistema nervoso. Geralmente a gente desenvolve essas doenças nesses ambientes mais estressantes de trabalho, né? Então, assim, falando, né, dessa questão, assim, de trabalhos e coisas que eu ficava lembrando, né, que nem eu falo, muitas vezes eu sinto essa saudade de eu ser um cara muito mais disposto, muito mais correria quando eu era moleque do que eu sou agora. Então, assim, até quando uns 18, 19, talvez até acho que uns 22 anos eu ainda consegui levar esse Yuri adolescente pra vida adulta com disposição para fazer várias coisas, mas depois ele foi perdendo a força. Então eu sinto muita saudade dessa disposição que eu tinha. Sinto muita saudade de, sabe, encarar melhor essas coisas e encarar com velocidade e não desanimar. Então hoje, muitas coisas também me tiram mais rápido, sabe, a vontade. Então eu olho assim e falo, não vale a pena. E aí eu dou aquela desanimada. Então eu já não tenho tanta disposição como eu tinha naquela época. Então eu sinto falta disso. Acho que pensando assim em tudo que aconteceu da minha adolescência pra cá, eu sinto mais falta disso. Que nem eu falei aqui das outras lembranças, né, assim, de lugares, né? Mas também eu acho que a gente tem lembranças dentro da gente. E não é nem questão assim de pessoas, de um relacionamento que você viveu, de lugares, de amigos e tal. Não, assim, uma coisa dentro de você, sabe? Que você sente saudade do que você era, né? Que nem às vezes eu vejo assim uma foto minha com 15, 14 anos, né, magrinho, mais saudável, eu falo, caramba, eu já tive um corpo assim, por que eu não consigo ter um corpo assim agora? Então assim, sabe, você sentir saudade da sua melhor versão, você sentir saudade de coisas que aconteceram dentro de você mesmo, do seu próprio sentimento, sabe? E é uma coisa assim que às vezes a gente não para pra pensar de como tudo aconteceu, né? A gente simplesmente vai vivendo a vida e parece que quando você para realmente pra pensar, tudo passou assim, que nem aquele filme Clique, né? Que ele dorme, parece que ele dormiu 10 anos, aí já mudou tudo, sabe? Tem hora que você para pra pensar e fala, caramba, mudou tudo mesmo. Quando realmente você para pra entender o que tá acontecendo na sua vida, aí você percebe que mudou muita coisa. Então isso acontece muito comigo, eu faço sempre assim esse exercício de memória, de saudade e de tentar entender e de me encaixar nessa vida que eu tenho agora. Então às vezes eu fico pensando assim, sabe, que nem eu falei dessa questão assim de sentido, né, de perder o sentido. Tem coisas que você olha assim, você fala, meu, realmente eu tenho que fazer isso, parece que não faz sentido. E você olha assim um caminho longo a ser percorrido e parece que não vai ter fim, sabe? Parece que não faz sentido, sabe? Tipo, o arco-íris, né, que nem eu falo, a gente sempre achava que no final do arco-íris tinha uma coisa muito importante, um pote de ouro, uma coisa muito legal te esperando, e quando você chega no final você vê que não tinha muita coisa, não tinha nada, então você vai ter que voltar, ou então você vai ter que fazer outro caminho. Então assim, será que realmente tudo vale a pena? Será que vale a pena mesmo a gente às vezes se matar por causa de um emprego? Vale a pena mesmo a gente ficar insistindo em certas amizades que não dão mais certo? Será que a gente vale a pena mesmo insistir em relacionamentos falidos? Sabe, correr atrás de pessoas que não estão aí, nem aí pra você. Porque é isso, né? Às vezes a gente fica correndo atrás das pessoas, porque a palavra correr atrás já é chata pra caramba. Eu lembro também que tem um amigo meu, Alex, lá em Roseira, que ele falava assim, não, eu não quero correr atrás, eu quero correr na frente. Porque é verdade, a gente fala assim, não, eu vou correr atrás de um emprego. Quando você fala, vou correr atrás, tô correndo atrás da vaga, você já tá meio zoado, você já tá ruim, porque você tá atrás. Tô correndo atrás, não, vou correr na frente. Então a gente até os termos, mas se você olhar esse termo, correndo atrás, é um termo ruim, né? Então assim, a gente corre atrás das pessoas. Então se você tem que correr atrás de alguém, se você tem que insistir para que essa pessoa te dê atenção, insistir para que essa pessoa fique na sua vida, sabe, já não é legal, né? Então às vezes eu paro assim e me pego pensando quando eu insisto pra falar com alguém, quando eu mando mensagem pra pessoa que não tá nem aí, que não responde. Aí eu fico pensando assim, caramba, por que eu não fui falar então com quem realmente importa pra mim? Por que eu não fui falar com as pessoas que eu sei que se eu ligar vão atender e vão trocar ideia e vão ficar de boa trocando ideia? Então assim, eu tô tentando fazer diferente, sabe? Eu tô tentando assim parar com essas coisas assim de ficar correndo atrás de gente que não tá nem aí pra mim e falar com pessoas que eu sei que fazem questão da minha presença, pessoas que fazem questão de que eu esteja ali no lugar com eles.
Então é muito importante isso, a gente ver quem são, né, os nossos verdadeiros amigos, as pessoas da família que realmente nos querem bem, que nos querem perto, né? Então a gente vai aprendendo assim, né? Porque tem muita gente também que age por conveniência, né? A gente sempre fala isso. O que essa pessoa tem a me oferecer? O que essa pessoa pode me trazer de bom? Então assim, será que a pessoa quer você por perto porque você vai oferecer alguma coisa legal? Ou quer você por perto porque gosta da sua companhia? Então já tá mais do que na hora da gente entender isso, né? De quem realmente vale a pena. Mas mesmo assim, a gente é tão cabeção assim, né? Eu mesmo, várias vezes eu perdoo na minha cabeça e beleza. Aí, sabe, parece que eu esqueço tudo e, não, vou falar de novo com a pessoa. Só que, já levei um monte de fora, já levei um monte de gelo, já fiquei um monte de vezes no vácuo e bobão, vou lá e mando de novo. Então, agora até essa função maravilhosa do WhatsApp também de ficar offline, enfim, funcionando, né? Depois de tanto tempo, tá que nem o MSN agora. Você consegue entrar offline e aí você só fala com quem você quiser, deixa o pessoal nada a ver enchendo o saco também. E a gente vai aprendendo, né? E eu tava até lembrando esses dias também de um filme, né? Eu sei que eu vou mudar um pouco de assunto agora, mas é um filme que se chama Paixão à Flor da Pele, que eu já falei aqui no programa. E há muito tempo atrás, assim, um amigo me indicou ele e na época ele me falou assim... eu perguntei, né? Qual que é o filme romântico que você mais gosta? E na época tava assim, o Diário de uma Paixão... tava também O Amor pra Recordar, que tava assim alto, todo mundo, nossa, esse filme é legal. E até hoje, né, se você pergunta uma lista de filmes românticos, o pessoal fala, né, O Diário de uma Paixão, O Amor pra Recordar, tem vários, mas esses dois aí, na maioria das vezes, ele entra nas listas, né. E esse Paixão à Flor da Pele é um filme que ele dificilmente entra nessas listas. Ele é um filme que não é muito conhecido, assim, lógico que ele teve a sua divulgação, tudo, mas sabe, eu não vejo passando na TV aberta, eu não vejo passando na TV a cabo. É um filme que ele é mais, sabe, ele é mais quietinho, escondidinho ali, mas se chama Paixão à Flor da Pele. Depois, se vocês quiserem pegar pra assistir, até nisso ele é mais difícil de achar, mas assim, por incrível que pareça, eu achei ele num canal do YouTube, e depois eu até posso mandar pra vocês, se vocês quiserem, quem quiser assistir. Mas eu já falei sobre ele aqui, mas faz tempo, então eu vou falar mais ou menos uma sinopse do filme, né? É uma história que ele te dá diferentes visões de um relacionamento, né? Então, assim, tem um cara que se apaixona por uma moça que vai lá na loja que ele trabalha. E, assim, aquela coisa de paixão à primeira vista. Então, ele vai e vê ela chegando, assim, e ele fica doido, sabe? Ele fica cego para tudo que tiver em volta dele. Ele só vai focado em ver aquela moça que ele achou bonita. Só que quando ele tá saindo da loja que ele trabalha, tá chegando uma outra menina que gostava dele também, já fazia um tempo, só de olhar também, só de longe. Mas aí mostra os dois tipos de visão, né? Mostra a visão dele gostando de uma outra pessoa e mostra uma moça que ele nem faz ideia de quem é, que também gosta dele. E assim, meio que os caminhos vão se cruzando, né? E aí tem vários momentos do filme que o personagem principal, ele fica voltando nas próprias lembranças dele. Então, assim, é onde aquela coisa que eu falei da questão de onde mora a saudade. Porque assim, quando a gente tem uma saudade de um relacionamento que a gente teve, de uma pessoa e tal, parece que o tempo não passa, sabe? Em alguns setores da nossa cabeça, da nossa vida, o tempo ele simplesmente congela mesmo. Então, por mais que às vezes a gente fala, não, eu não gosto mais, eu não penso mais na pessoa, e às vezes você nem pensa mesmo. Você seguiu a sua vida, beleza, mas aí de repente num sonho você vê tudo aquilo. Num sonho você revive, né, aquela situação, você encontra com a pessoa, e isso já aconteceu comigo. E assim, eu acho que é assim, até de uma maneira inconsciente, mas eu acho que é lá que a minha saudade mora. Porque às vezes a minha saudade volta assim, em lugares que eu não queria voltar, e volta assim, fora do meu controle, que é no momento que eu estou sonhando, né? Porque quando a gente está acordado, se você vê uma lembrança que você não quer muito, você vai fazer outra coisa para não tentar lembrar mais. Agora, quando você tá sonhando, né, não tem muito controle. Apesar que tem aquele filme Inception, né, A Origem, que diz que dá pra controlar o sonho. Nunca consegui. Quem conseguiu aí, dá um salve pra me ensinar como é que faz pra controlar o sonho. Mas, voltando ao assunto, você fica, assim, meio refém. Então, assim, se aquilo veio na sua cabeça em um momento do seu sonho, assim, de alguma maneira aquilo ainda faz parte, né, da sua vida. Ainda mora em algum lugar dentro de você, aquela saudade ainda te traz para aquele lugar que talvez você quisesse voltar. Talvez nem admita que quisesse voltar naquele lugar, ou sabe que não dá mais, mas de alguma maneira a sua saudade te leva de volta para aquele lugar. Tem até uma música, né, do Biquíni Cavadão, que eu falei aqui uma vez também. Inclusive na semana que vem eu até vou trazer a letra dela pra gente
complementar também a ideia do que eu vou falar agora, mas assim, em um momento da música ele fala, né, em algum lugar do tempo nós ainda estamos juntos. E a história da música fala sobre isso, sobre assim, por mais que hoje somos completos estranhos, e talvez você tenha guardado mágoa de mim, ou então ele pede, né, não guarde mágoa de mim, ou também não me esqueça, não me tire da sua vida, não desapareça, tipo, ele vai falando isso, né, na música. Então, por mais que às vezes hoje a gente seja completos estranhos, não se vê, não se fala, não faz ideia do que acontece, mas, que nem eu falo, né, dessa questão da máquina do tempo, de poder voltar no tempo e tal, em algum lugar do tempo, isso está acontecendo ainda. Em algum lugar do tempo, esse relacionamento ainda está acontecendo. Que nem eu falei daquele filme que chama Alta Frequência, né, que o menino vai mexer num rádio antigo, que tem lá nas coisas que era do pai dele, que já morreu, e ele consegue contato com o pai dele, meio que numa viagem do tempo. Então o pai dele fala numa época do tempo e ele consegue ouvir agora. Assim como eu falei que existe um estudo que fala que as ondas de rádio, elas vão indo até um lugar assim, lá no planeta, que essas ondas batem e voltam. Então assim, existem cantos no planeta que você poderia levar um aparelho de rádio e você talvez conseguiria ouvir, você conseguiria sintonizar programações de rádio antigas, porque o sinal do FM foi até lá e bateu e tá voltando. Assim como FM, AM, né? Mas assim, existem estudos que falaram que talvez em alguns lugares você conseguiria sintonizar isso. Imagina que loucura se um dia eu conseguisse sintonizar o Eurizinho jovem lá da Rádio Santana, falando com aquela vozinha fininha. Eu ainda tenho algumas gravações aqui, mas não tenho tudo. Então assim, em algum lugar da sua história, na sua linha do tempo, aquilo que você sente saudade ainda está acontecendo. Então é onde a gente tem a nossa lembrança. Tem certas coisas que ficam para sempre, e mesmo que a gente queira apagar, não consegue. Tá, assim, parece que foi enraizado dentro de você. E tem coisas que a gente esquece com uma facilidade, e é coisa que a gente fala que jamais iria esquecer. Não, nunca vou esquecer isso. E aí, de repente, você esquece. Então, tem coisas que vêm como uma espécie de tatuagem na alma, né? Então, não tem controle. Não dá pra gente prever, né, o que a gente vai esquecer, o que a gente não vai esquecer. Então, às vezes, a saudade, ela mora em lugares que a gente nem gostaria que ela morasse, mas isso também não é muito dentro do nosso controle. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora dele, é hora do dono desse programa, Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom? Deu uma esticadinha no gente aqui, né? Como é que vocês estão, gente? Vocês passaram bem o final de semana, gente? Olha só que vaga, essa semana tem feriado, que gostoso, né? Aquele feriadico no meio da semana, assim, pra dar aquela descansada. Você não vai esticar, né? No outro dia você vai ter que trabalhar, mas pensa bem, você trabalha 2 dias, descansa no meio e depois você volta. Devia ser sempre assim, quarta-feira devia ser o domingo, aí você tinha 2 domingos na semana. Você tem a quarta e o domingo, e é gostoso, porque é o dia de futebol, gente. Imagina que delícia, gente. E falando nisso também, tá vendo como é que é bom a gente cobrar as pessoas, né? Mandei mensagem pro pessoal aqui, falei que o pessoal não tava falando mais nada pra mim, tava mandando mensagem, né, gente? O Viquitinho ficou chateado, falou, porra, mas eu mando pergunta pra você. Ele perguntou pra mim, que eu falei negócio de radionovela, e aí ele perguntou exatamente sobre o Dia das Crianças. Ele falou, já que tá chegando o Dia das Crianças, teu Chicória, o que você assistia na TV quando você era criança? E qual brinquedo que você brincava? E se é que existia brinquedo e se é que existia TV? Essa foi a pergunta do Vitinho. Primeiramente, ô Viquitinho, primeiro você vai pra casa do chapéu com essa pergunta besta. É lógico que tinha televisão. Você tá pensando o quê? Que eu assistia televisão numa caixa de sapato, numa caixa de papelão? Aí não tinha nada? Claro que tinha. Eu não sou tão velho assim. Eu peguei um pouquinho de tudo. Eu peguei a época da radionovela, peguei também o começo da televisão. Tem aqueles programas de auditório que tudo imita hoje, mas naquela época já tinha. As cantoras do rádio foram tudo pra TV. Eu gostava de assistir aqueles programas lá que era tudo uma bagunça. O pessoal enfiava o fio do microfone por dentro da carça. Era uma maravilha, gente. Pelo amor de Deus.
E quando os brinquedos que a gente brincava, é lógico que tinha brinquedo. Naquela época eu gostava de jogar bola de futebol, sabe, gente? E também tinha uma árvore bem grandona no quintal da casa da gente, e a gente ficava brincando de tacar a faquinha assim pra fincar a árvore e pra ver quem que ficava em primeiro lugar. Porra, tadinha da árvore. Deixava ela tudo machucada, mas era aquelas mangueironas bem grandona. Então não era muito, né? Nossa força também era criancinha, não quebrava muito, mas era aqueles brinquedos igual do Chaves, sabe aquele brinquedinho de você jogar um negocinho assim, aquela bicicletinha de dobrar, aquelas bicicletas antigas, sabe, bem antigas assim, que o pneu não era nem de encher, era uma borracha direta nela assim. O tio Chicória tá ficando velho, mas tinha brinquedo e tinha TV, viu? E você quer saber, nessa época já tinha até super-heróis, você que gosta, viu, gente? Grande beijo, gente. Ó, infeliz dia das crianças pra todo mundo. Deixa as crianças que tem dentro de você conseguir seguir firme na vida aí, gente. Grande beijo, viu? Boa, mestre tio Chicória. Olha só, sempre abrilhantando o Terça Nobre. E que eu falei, você manda aqui, tio Chicória. Você falou, é feriado. Inclusive o tio Chicória decretou feriado no meio da semana, hein? Brincadeira, mas verdade, o tio Chicória relembrou de uma coisa que eu nem tinha pensado no começo do programa, semana do Dia das Crianças, é verdade. Então, um beijão para todas as crianças, como diz a minha mãe, a dona Tânia, ela fala assim, um beijo para as crianças, a nossa criança interior e também as crianças mesmo, um beijo para todas e também, né, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, então... Um beijo pra todos também, devotos, né? E tio Chicória relembrou aqui boas histórias. Tio Chicória pegou toda essa época de TV e rádio também, porque ele gosta muito, viu, de rádio e TV, ele é radialista, a rádio de Atibaia que ele trabalhou, bom e velho tio Chicória. E pra galera que tá conversando aqui com a gente no nosso podcast Terça Nobre, a gente tá falando sobre onde mora, né? Onde mora a sua saudade. Então será que você sabe exatamente... para onde a sua saudade quer te levar de volta, o que você faz com isso, quando você pensa nessas coisas, como que você consegue lidar com isso. Então você que está ouvindo, assistindo o nosso programa, pode comentar também aqui no YouTube, coloca lá nos comentários o que você achou do programa de hoje e também o que você faz, né, quando vem mais forte a sua saudade. E também você que está ouvindo pelas plataformas de áudio, aí se puder também ir lá no YouTube, youtube.com/euribenevento e se inscrever no canal, já dá uma força também, ajuda bastante, dá like nos vídeos, comenta também, que aí vamos fazer o canal crescer para chegar a 1000 inscritos também, mudar o patamar do canal. Então agradeço aí a todo mundo que está acompanhando o programa, você que está se inscrevendo no canal, você que já se inscreveu, então muito obrigado. Convido os amigos, compartilha com a galera, que é importante também a gente espalhar aí o Terça Nobre para chegar em mais lugares também. Então brigadão para todo mundo que está sempre apoiando aí todos os nossos fiéis escudeiros do Terça Nobre. E esse assunto, né, da saudade realmente é um assunto que sempre rende, né, sempre deixa abracinhos, que nem eu falei, né, no começo do programa. Então, assim, esses 2 últimos programas acabou mexendo um pouco com essa questão da nostalgia, da saudade. Teve um episódio já que a gente fala, né, que é E Por Falar em Saudade, né, que foi na temporada passada, na temporada 3. Então, assim, sempre vai render bastante coisa. Depois manda lá, então, o que você achou sobre isso, quais são as saudades que você tem, o que você pensa, o que você faz pra mudar quando vem isso mais forte dentro de você. Coloca lá nos comentários do YouTube. Me manda mensagem também nas redes sociais, @euribenevento no Facebook, Instagram, Twitter. E esse é o Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Chegou a hora da gente dar tchau, agradecendo a todo mundo que tá sempre ligado com a gente. Eu falei do filme, né, Paixão à Flor da Pele. É um filme que realmente vale a pena assistir, mas é aquele tipo de filme também que a gente só consegue assistir uma vez com a surpresa, né? Tipo aquele filme do Coringa, né? Que assim, ele é um filme que você assiste uma vez, porque tem um momento assim que vem uma surpresa gigantesca, que aí, como você já assistiu, não tem como você ter você ser surpreendido de novo. Então esse filme Paixão à Flor da Pele é mais ou menos assim. Eu já fui e voltei várias vezes, eu assisti ele várias vezes, mas porque eu gosto do filme, mas é aquele filme que te causa uma única surpresa. Então é aquele filme que você assiste uma vez, depois você até vai assistir de novo, mas você já sabe a situação, então já não tem aquela magia toda.
Assim como Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né, que é um filme que eu gosto muito também, e eu já assisti várias vezes, mas eu acho que a primeira vez é que te intriga mais, te deixa mais doido. Depois você vai conhecendo, né, as outras camadas do filme, mas é um filme que tem a ver também com esse nosso assunto aí. Então, Paixão à Flor da Pele, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças são 2 filmes que eu acho que vale a pena assistir pra complementar esse assunto que a gente falou aqui no programa de hoje. E brigadão pra todo mundo que veio até aqui, toda semana tá sempre comigo aqui no Terça Nobre. É muito importante o apoio de vocês estão curtindo, comentando e que falam, continua fazendo, ó que legal, gostei. Então, gente, um beijão pra todo mundo, fiquem com Deus, até semana que vem, tamo junto, forte abraço. Terça Nobre.